Ai, ai. Cabia esse povo comunicativo desse tanto. Eu fico pensando. Fala, André. Falei, será que é só comigo que esse povo não conversa? Não, não, normal, normal isso aí. Normal, não é, André? Não, também eu falei, não, deve ser normal. Esse povo não dá moral pra ninguém. Esse povo é. Gente, vamos lá falar de Vargas. Bora falar de Vargas. Bora, bora, bora. Porque na semana passada a gente falava, né? Começamos, a gente falou de Revolução de 30, chegada do Vargas ao poder e como esse cara é o cara da, do populismo, da modernização do Brasil, não é isso? Ah, é, foi. Ah, Guilherme, beleza. Beleza. Desculpa, André. Então, ó, lembra que você vai para a prova, se cair Vargas, e o ano passado não caiu na prova do Enem Vargas, vinha caindo todos os anos, e o ano passado não caiu. Então, pode ser que este ano volte a ser cobrado o tema Vargas na prova, tá? Então, você tem que lembrar que é o momento da modernização do país. O país se moderniza nesse momento. Ele se moderniza politicamente, ele se moderniza socialmente, ele se moderniza economicamente, tá? Então há uma grande modernização pela qual o país passa. E aí eu falei de 3 fases: provisória, constitucional e Estado Novo. Beleza? Vamos falar aqui de cada uma delas. A gente ia começar a falar da fase do governo provisório. Nosso tempo findou-se, então vamos hoje falar de governo provisório. Beleza? Ó, aqui, o que você precisa saber sobre o governo provisório? Que no governo provisório ocorreu a modernização política. Lembra que eu falei aqui, ó? Uma das modernizações são políticas? Pois é. Aqui começa o processo de modernização política. E como é que essa modernização política foi alcançada? Primeiro, fechamento do parlamento. Por quê? Porque o Vargas entendia que aquele parlamento que ali estava, que tinha sido eleito antes, não foi eleito, né? Em 1930, porque as eleições eram separadas, então aquele parlamento tinha sido eleito em 1928, tá? Ainda inserido dentro da lógica da política dos governadores. Então Vargas entende que aquele parlamento não poderia continuar dentro de uma necessidade de modernizar o país. Segundo ponto da modernização política, nós tivemos a suspensão da Constituição. Aquela Constituição lá de 1891, a primeira Constituição republicana. Tá? Então ela foi suspensa. Aí você fala, mas como é que um país vai existir sem lei? Pois bem, o Vargas concentra poder em suas mãos e governa com o que nós chamamos de decreto-lei. Tá? Então Vargas governou com decretos-lei. Beleza? O que ele decretava tinha poder de lei. Outra coisa que nós temos aqui, além de suspensão da Constituição, foi a nomeação de interventores. Essa nomeação de interventores aqui para os estados. Beleza? Então, esta foi a forma de modernizar politicamente o Brasil. Certo? Então, aqui nós temos uma modernização política acontecendo. O que foi essa nomeação de interventores? O Vargas mandou para os estados novas autoridades do executivo, tá? Então, novas autoridades do executivo foram enviadas para os estados para administrar os estados. Porque o Vargas entendia que aqueles governadores que haviam sido eleitos, os que estavam no poder e os que assumiriam, tinham sido eleitos dentro de um processo completamente antidemocrático, completamente fraudulento, aristocrático.
Beleza? Então, aqui nós tivemos as primeiras ações. Ah, é só isso que vai ter de modernização política? No governo provisório, será. Tá? Virão outras modernizações políticas, mas vai demorar um pouquinho, que vai ser em 1934, com a Constituição, a gente fala dela daqui a pouquinho, tá? Com a outra Constituição que foi elaborada. Ó, outra coisa que você precisa saber sobre o chamado governo provisório é que no governo provisório vai ter início a modernização social. Então aqui, se vocês quiserem até colocar, pode colocar aí também início da modernização política e início da modernização social. Como é que você acha que se deu essa modernização social? O que o Vargas fez para modernizar socialmente o Brasil? O que você acha que o Vargas fez para modernizar o Brasil do ponto de vista social? Questão do emprego, envolve o emprego, Fernanda, mas são as leis trabalhistas, tá? Vai ser o estabelecimento. Pode falar. Alguém queria falar? Não? Então, nós vamos ter as primeiras leis trabalhistas sendo instituídas no Brasil. Tá? Mais para frente, isso vai se consolidar mais ainda. Mas, no governo provisório, por decreto-lei, o Vargas institui a primeira legislação trabalhista. Beleza? Então, nós temos aí uma primeira legislação trabalhista, 8 horas de trabalho, descanso semanal remunerado, que mais? Férias remuneradas, tá? Licença médica. Então, são as primeiras legislações trabalhistas que o movimento operário já pressionava para que fosse instituído, beleza? Uma outra coisa que também foi feita aqui no governo provisório vai ser aqui um programa de recuperação econômica. E eu vou mostrar umas imagens aqui para você, tá? Agorinha. Eu só queria voltar atrás aqui um pouquinho de falar dessa nomeação dos interventores, porque se tiver alguém que for fazer o EG, pode ser que cobre, tá? Não sei se vocês vão fazer o EG. Porque um dos interventores nomeados foi o Pedro Ludovico Teixeira. Todo mundo conhece o Pedro Ludovico Teixeira? Não, Fernanda, 13º não foi instituído pelo Vargas aqui, 13º só depois, tá? E quem fez o 13º foi o João Goulart, tá? Então, 13º não é do Vargas, nem 13º nem FGTS, tá? FGTS é lá da ditadura militar, tudo bem? Isso pode ser pega de prova, hein? Quem conhece Pedro Ludovico Teixeira? Alguém conhece? Pedro Ludovico? Ninguém conhece Pedro Ludovico? Como assim? Vocês não conhecem Pedro Ludovico? Sério? É verdade isso? Esse silêncio fúnebre é de ninguém conhece? Pô, Pedro Ludovico Teixeira foi o idealizador, foi o nosso interventor aqui em Goiás, no governo provisório, a mando do Vargas, tá? E ele foi o cara que construiu a capital, a nova capital. A capital era lá na cidade de Goiás, a antiga Vila Boa.
E ele é que constrói, o Pedro Ludovico Teixeira, é o idealizador da construção da nova capital. Quem pensou foi o Atílio Corrêa Lima, mas ele é o político, ele era o governador, ele que tocou a obra. É o cara que construiu Goiânia. Tá? Então, isso pode ser cobrado para quem vai fazer o EG, uma associação da Era Vargas com a modernização do estado de Goiás. O estado de Goiás era atrasado demais, o estado de Goiás era completamente esquecido, abandonado, não era inserido no cenário nacional. Pedro Ludovico traz Goiás a alça Goiás, pelo menos na narrativa, porque continuava um atraso danado. A cidade de Goiânia era triste quando foi inaugurada, ali em 1942, no batismo cultural. Ela começou a ser construída em 1933, em homenagem, no dia 24 de outubro, em homenagem ao dia da Revolução. Tem toda uma simbologia, mas Goiás era atrasada demais. Como é que é o nome do cara que escreveu O Sítio do Capão Amarelo? Que raiva que eu lembro. Esqueço o nome desse cara. Toda vez. Que raiva que eu tenho. Como é que é o nome, gente? Do cara que escreveu O Sítio do Capão Amarelo? Das sobrancelhas juntas? Monteiro Lobato. Isso, Monteiro, obrigado. O Monteiro Lobato veio a Goiânia para o batismo cultural, para a inauguração de Goiânia em 1942. Ele sai daqui horrorizado, fala mal demais de Goiânia. Sabe por quê? Ele ficou hospedado no único hotel que tinha em Goiânia, que ficava ali na Avenida Goiás, que era o Grande Hotel. E aí o hotel não tinha cozinha, não tinha comida, não tinha café da manhã, não tinha almoço, não tinha nada. Ele tinha que sair para se alimentar em outro lugar, e ele fala mal demais. Uma cidade que as ruas não eram calçadas ainda. Tristeza. Mas é nesse momento que chega ao poder Pedro Ludovico Teixeira. Então isso pode ser cobrado de vocês, tá? Até que dúvidas? Querem fazer alguma pergunta? Ou tá de boa? De boa. Tá de boa? Então tá. Outra coisa, vai ficar pretinho aí, um segundinho, deixa eu só abrir aqui para eu mostrar para vocês. Pronto, eu quero mostrar uma ação que vai ser o programa de recuperação econômica. Sabe o que Vargas fez para recuperar a economia? Não é que Vargas vai modernizar no governo provisório, não, tá? Vargas vai promover uma queima de café. Compra e queima. Compra e queima de café. E aí deixa eu mostrar algumas imagens para vocês associadas à queima de café. Porque olha só, o que aconteceu? Em 1929, a crise de 29 abala o mundo, não é? E o Brasil era o maior produtor de café do mundo, certo? E aí, o que fazer com toda essa produção de café de 1930 e 1931? O que fazer com esse café todo? Para que ele pudesse recuperar o preço. Porque a ideia é essa, não é ajudar os cafeicultores igual no convênio de Taubaté, não. Isso aqui é para tirar o estoque, acabar com o estoque para que o preço pudesse subir, para que não tivesse oferta demais de café e preço baixo. Então é isso aqui que é feito, gente. Queima de milhares e milhares e milhares e milhares sacas de café. Os trens paravam no meio da estrada e se botava fogo em café. Olha só. Certo? Então, são milhares. Aqui, isso aqui é café queimando, tá vendo? E é muito café que tinha estoque. Isso aqui, são sacas e sacas e sacas e mais sacas e mais sacas de café estocada ao trilho do trem para ser abastecido para botar fogo em café. Então, essa foi a alternativa encontrada pelo governo Vargas para promover um processo de recuperação econômica. Fechou? Botar fogo no café. Comprar e botar fogo. Outra coisa que nós tivemos aqui, durante o governo provisório, vai ser um evento
que aconteceu lá em São Paulo, chamado de Revolução Revolução Constitucionalista. Então, aqui nós tivemos a Revolução Constitucionalista. Beleza? Esta Revolução Constitucionalista, ela aconteceu em São Paulo, tá? Revolução Constitucionalista que aconteceu em São Paulo em 1932. O que a Revolução Constitucionalista queria? Pelo que eles militavam? Aqui eles queriam o fim do governo provisório. Então eu posso afirmar que a Revolução Constitucionalista é uma reação do Estado de São Paulo ao governo Vargas e o que Vargas fazia, porque o Vargas, ele nomeou para São Paulo um interventor carioca. E eu não sei se vocês sabem, mas existe uma trita, uma rixa entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Até hoje tem. Tem na questão musical, o samba de São Paulo é diferente do samba do Rio, né? São Paulo se considera como, principalmente nessa época que a capital era o Rio de Janeiro, né? São Paulo se considerava capital econômica. Então tem tudo isso envolvendo aí São Paulo e o Rio de Janeiro. E o que Vargas faz descontenta demais a população de São Paulo, descontenta demais os latifundiários que foram excluídos da participação política, foram tolhidos do poder, inclusive do poder estadual. Então, o que esses caras fizeram em 1932? Uma grande mobilização da sociedade para acabar com o governo provisório. Então, aqui, ó, esses caras vão defender o fim do governo provisório. Tá? Então, essa é a grande defesa do movimento de 1932, eclodido em São Paulo em 1932, durante aqui o governo provisório do Vargas. Tá? Os caras defendiam o fim do governo provisório, porque eles não entendiam como era possível um governo provisório que durava já quase 2 anos, né? Que já estava caminhando para 2 anos de duração. Então não era racional para aqueles caras entenderem isso, né? E serem tolhidos por tanto tempo do controle político, fosse ele do Estado, fosse ele do governo federal. Então não fazia menor sentido para esses caras. E além disso, né, eles defendiam a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Lembra que o Brasil não tinha Constituição aqui dentro do processo de modernização política? Você consegue entender por que o Vargas suspendeu essa Constituição? Faz algum sentido? Por que precisava suspender a Constituição? Por que você acha que era necessário suspender a Constituição? Não? Sabe onde estava legitimado as fraudes eleitorais? Na Constituição. Era a Constituição que determinava voto aberto, era a Constituição que determinava voto de alfabetizados apenas, era a Constituição que determinava a exclusão feminina no sistema eleitoral. Então era a Constituição a legitimadora. Era a Constituição que legitimava todo o processo eleitoral que estava posto. Beleza? Então, nós tivemos a suspensão. E aí, o Vargas governava por decretos-leis, é poder total ao presidente. Por isso que a Revolução Constitucionalista defende o fim do governo provisório e a elaboração de uma nova Constituição. E aí eu quero mostrar algumas imagenzinhas aqui para vocês. Cadê? Ah, tá aqui. Achei. Ó. Então, essa daqui são algumas das imagens associadas à Revolução Constitucionalista, tá? É uma revolta que pega em armas.
Tá vendo aqui, ó? Antes mesmo de ter a imagenzinha lá dos Estados Unidos, porque esse aqui é em 32, né? Depois o tio Sam só aparece no final da década de 30, 40, né? Exigindo o fim do governo provisório. Olha só, a exaltação dos símbolos paulistas, o bandeirante, né? A baixa ditadura, Vargas tratado como um ditador. Nesse momento já, a bandeira de São Paulo, né? O Vargas aqui na mão do bandeirante, o cara, ó, você tem um dever a cumprir. Essas imagens são muito cobradas em provas, né? E fazendo alusão à Revolução Constitucionalista. Ó, das mulheres, né? Eu já cumpri o meu dever, e você? E aí perceba que tem um elemento comum em todos esses cartazes. São essas 4 letrinhas aqui, tá vendo? MMDC. MMDC, MMDC. Ó, aqui, ó, só para fazer a alusão, tá? Por quê? Porque foi formado lá em São Paulo um movimento que organizou a luta dos paulistas contra Vargas. Então, aqui na Revolução Constitucionalista, nós tivemos a formação do MMDC. Então, na Revolução Constitucionalista, é bom que você saiba que teve a formação MMDC. E o que é isso? Era uma organização civil que meio que organizava a luta, tá? Então, uma organização civil que mobilizava a sociedade. E o que significa MMDC? MMDC são as iniciais dos nomes de 4 estudantes, tá? Que bem no começo do movimento eles foram assassinados, e aí isso acabou contribuindo mais ainda para incitar a população para se mobilizar na luta contra esse autoritarismo e a exclusão de Vargas, beleza? Então, que foram os estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Tranquilo? Então, nós tivemos aí esses 4 estudantes que foram assassinados e acabaram dando origem a esse movimento, a essa organização civil que mobilizava a sociedade, que pedia doação de ouro para comprar armas, para sustentar os soldados, que incitava os civis a lutarem, mesmo sendo feita pela elite, porque a Revolução Constitucionalista ela é feita pela elite. Ela é idealizada pela elite paulistana, que fica excluída do processo político, tá? E aqui teve enfrentamento, teve conflito, tá? Se pegou em armas, tudo bem? Teve destacamento de tropas do governo federal para São Paulo, saídas de Minas, de Juiz de Fora, saídas do Rio Grande do Sul, do Paraná, tá? Do Mato Grosso, para conter o movimento. Um futuro presidente do Brasil participou da Revolução Constitucionalista. Ele era médico do Exército Brasileiro, nesta época, um mineiro chamado de Juscelino Kubitschek. Tá? Então, você tem toda uma ação envolvendo a Revolução Constitucionalista. Beleza? E aí, o que você precisa saber? Você precisa saber que o movimento foi vencido pelas tropas do governo, porém, ele foi vitorioso. Certo? Então, esse movimento, ele foi vencido, não é pegadinha do malandro, tá? Ele foi vencido, mas ele foi vitorioso. Sabe por que ele foi vencido, mas foi vitorioso?
porque as suas demandas, aquilo que levou os paulistanos a se mobilizarem, a lutar, foi atendido. Por quê? Porque Vargas iniciou, ou deu início, né? Iniciou o processo de elaboração constitucional, tá? Vargas iniciou o processo de elaboração de uma nova Constituição. Fechou? Então, ali, uma das demandas dos revoltosos, uma das demandas daqueles que pegaram em armas para enfrentar o governo, uma das demandas foi atendida. E, consequentemente, a segunda demanda também seria atendida. Por quê? Porque, com a elaboração de uma nova Constituição, o governo provisório do Vargas chegaria ao fim. Beleza? E esta foi a ação última do governo provisório. A elaboração de uma nova Constituição. A Constituição de 1934. A segunda Constituição Republicana Brasileira. O que essa Constituição estabeleceu? Quais os seus parâmetros, os seus princípios? O Brasil manteve-se federalista, tá? Nessa Constituição, o federalismo foi mantido. Mas o mandato, 4 anos, sem reeleição. Eu falo disso porque é importante para a gente entender um pouquinho mais na frente, tá? Então, mandato de 4 anos, sem direito à reeleição, tripartida, tá? Clássico aí da República, do pensamento político, liberal, iluminista, executivo, legislativo e judiciário. Leis trabalhistas. As leis trabalhistas foram inseridas, se estabeleceu justiça do trabalho. Isso daqui pode ser considerado uma continuidade da modernização social, tá? Uma continuidade da modernização social. Igualdade de gênero, tá? Porque as mulheres eram excluídas no mercado de trabalho, recebiam menos, condições mais precárias, não tinham nenhuma preocupação no mundo do trabalho com as mulheres, então as mulheres elas passaram a ter o direito de ter igualdade na relação de trabalho, tá? Então tem igualdade de gênero. Aqui nós vamos ter uma lei eleitoral sendo criada e, consequentemente, a justiça eleitoral cria título de eleitor, tá? Só para você ter uma ideia. Não existia título de eleitor e aqui o voto passou a ser fechado. Foi garantido o voto feminino nesta Constituição, na Constituição de 1934. Então, as mulheres passaram a ter direito de voto em 1934. Beleza? Até aqui, dúvida? Pergunta? Algo que não esteja claro? Internet também instável. E aí, me fala. Até aqui, tá de boa? Alguma coisa que tá assim meio... Conte-me tudo, não esconda nada. Fala comigo. Tranquilo? E os demais? Meninas? Tranquilo. Tranquilo? Então tá. Ó, outros elementos aqui da Constituição, tá?
que faziam parte dessa Constituição de 1934. Aqui eu já vi questão, e eu falo disso por conta de questões que eu já vi, que foi a introdução da educação pública. Aparece uma figura que é importantíssima no cenário educacional brasileiro, que é o Anísio Teixeira, junto com o movimento da Escola Nova, que vai garantir aí uma educação pública e a garantia das liberdades. Liberdades tanto individuais como liberdades coletivas. Fechou? Então, esses são os principais pontos da Constituição de 1934. Vários outros pontos faziam parte da legislação, mas esses são os pontos principais. Isso é aquilo que mais pode ser cobrado de vocês em prova, tá? Então, voto feminino, voto fechado, isso aqui é muito importante, as liberdades individuais e coletivas, as leis trabalhistas, tá? Então, essas são as características principais da segunda Constituição Republicana, terceira Constituição Brasileira. Primeira de 1824, segunda de 1891, terceira de 1934. Beleza? Mas por que eu coloquei esse quadrinho aqui? É porque durante a elaboração da Constituição, Vargas foi eleito presidente. Só que essa eleição aqui, indiretamente, tá? Só por aqueles que estavam ali elaborando a Constituição. Então, o Vargas, de forma indireta, ele foi eleito presidente do Brasil para um mandato de 4 anos, sem direito à reeleição. Fechou? Então, Vargas vai ser eleito presidente indiretamente durante o processo de elaboração da Constituição, uma Constituição que foi promulgada, não outorgada, que teve a participação ali nos trabalhos constitucionais de uma única mulher. Tem uma foto. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. A figura dessa mulher que participou. Tô achando. Não tô achando aqui. Tem uma foto que é muito clássica. Aqui, achei. Essa daqui, ó, é a Assembleia Nacional Constituinte de 1934. Todos aqueles que estão ali, que vocês vão ver, são deputados constitucionais. E nós vamos ter aqui, ó, um ambiente todo tomado por homens e uma única mulher. Eu li um livro que fala sobre o sufrágio feminino no Brasil. Esqueci o nome dessa mulher aqui. Ela era cara, engenheira, fera ela. Tá? Então, aqui, com isso, com Vargas sendo eleito presidente indiretamente, o que chega ao fim? O governo provisório. Beleza? Então, o governo provisório vai chegar ao fim e vai começar o chamado governo constitucional. Por que deste nome governo constitucional? Por conta do respeito à Constituição. Certo? Então, por isso, do nome governo constitucional, porque ali a Constituição foi respeitada. Você fala, Túlio, mas como é que é possível identificar que a Constituição foi respeitada? Porque no governo constitucional nós tivemos a formação de 2 grupos políticos, tá? O primeiro deles, chamado de A e B, a chamada Ação
integralista brasileira. Este grupo aqui, de orientação fascista, um grupo liderado pelo Plínio Salgado. E funcionava tranquilamente no Brasil, não tinha nenhum impedimento, mesmo sendo fascista. Por quê? Porque a Constituição havia garantido a livre organização. Tanto a livre organização como o livre posicionamento político. Tá? Então foi por isso que a ação integralista apareceu. E aí deixa eu mostrar aqui uma imagenzinha para vocês da ação integralista. Eles eram todos bonitinhos, tinham lá, se vestiam como militares, eles tinham um símbolo, olha só, o sigma, né, que era o símbolo dos integralistas. Esse daqui é a imagem do Plínio Salgado, idealizador do movimento, né? Eles se colocavam como uma organização paramilitar, assim como as camisas negras lá da Itália, que colocaram Mussolini no poder, ou que pressionaram para que o Mussolini chegasse ao poder, né? O Plínio Salgado aqui discursando. Eles tinham um cumprimento, a Nauê, né, que significa você é meu irmão. Certo? Então, os Cavaleiros da Esperança, que não que esse fosse o Cavaleiro da Esperança, porque o Cavaleiro da Esperança é o Luiz Carlos Prestes. Mas isso foi possível de se estabelecer porque as garantias estavam ali asseguradas. E além da A e B, nós vamos ter também a chamada ANL. O que foi a ANL? A Aliança Nacional Libertadora. Essa daqui, olha como as liberdades eram garantidas, opostas, tá? Completamente oposta. Aqui. Túlio, Oi. você escreveu Liberdadora. Nó. Obrigado. Essa daqui, comunista. Essa daqui, do Cavaleiro da Esperança, efetivamente, do chamado do Libertador, do Luiz Carlos Prestes. Cara que é aquele mesmo que foi convidado pelo movimento tenentista para liderar a Revolução de 1930 e que disse não, porque estava na União Soviética, se preparando. Né? Quando a Revolução se faz vitoriosa, ele volta para o Brasil, ali em 1933, acompanhado por uma revolucionária que era a Olga Benário, mas aí a história do Luiz Carlos Prestes e da Olga, eu falo daqui a pouquinho, para deixar vocês curiosos aí, quem ainda não sabe. Para ver se vocês voltam, né? Não me deixam aqui abandonados. André, tem estratégia, meu filho. Beleza, pessoas? Voltem, hein? Vou esperar, Maria. Você também, Fernanda, Giovana, Janiele, Guilherme, Túlio, Enésio.